A cólica é um indicativo de que o cavalo sofre de dores abdominais, encontrada no sistema digestório. Ataca boa parte dos animais, causando até a morte, sendo um dos principais casos na rotina clínica dos equinos. A intensidade da dor pode ser variável, no entanto, deve ser sempre considerada uma emergência e tratada. O médico veterinário José Henrique Saraiva explica como identificar a cólica no animal através do comportamento e as causas prováveis. O cavalo com cólica, ele começa a cavar, a deitar, rolar, deixa de comer. Esses são os principais sintomas que um cavalo com cólica apresenta. A principal delas está relacionada à alimentação. O cavalo ele não tem capacidade de vomitar, então ele come muito, o estômago dilata e ele sente muita dor. E aí precisa de um procedimento para tirar essa comida. Quase todas as cólicas estão relacionadas à má alimentação desses animais. O cavalo ele é um nômade e ele está acostumado, ao longo da sua evolução, comer e andar o dia inteiro. Ele come pequenas quantidades ao longo de todo o dia. Nós transformamos esse cavalo para o nosso hábito alimentar. Poucas alimentações durante o dia e muita quantidade de uma vez. Essa é a principal causa de cólica em cavalo. Existem vários tipos de cólicas que atacam os equinos. As mais frequentes são as sobrecargas e as compactas. O médico veterinário José Henrique Saraiva dá algumas dicas de como prevenir essa doença que ataca quase 70% dos animais. A gente tem as cólicas obstrutivas e não obstrutivas. As que não obstruem normalmente são alimentos de má qualidade que param no trato gastrointestinal. E as obstrutivas são aquelas que têm uma parte de comprometimento vascular. As duas principais são sobrecarga gástrica, que é o excesso de ração no estômago. Esse cavalo não consegue vomitar e isso distende no estômago e dói muito. A outra, nessa época que a gente está entrando de seca, o capim fica de má qualidade e ele para no trato gastrointestinal grosso do cavalo, no intestino grosso, e causa uma cólica chamada compactação. Também causa dor nesses animais. O veterinário comentou qual o capim adequado para a alimentação do animal. Normalmente, no cavalo encocheirado, os tratadores diminuem a quantidade de capim e aumenta a quantidade de ração. Esse é o fator predisponente para a cólica. Nós indicamos as gramíneas, elas são Tifton, Cochicross, são os alimentos mais indicados para cavalo. Dependendo do caso, é necessário fazer cirurgia do cavalo, como explica José Henrique. O excesso de ração no estômago, o cavalo não consegue vomitar, então ele vai distender até o estômago estourar. Isso seria uma causa de morte. Uma outra, o intestino torceu dentro da barriga do cavalo. Aí começa a necrosar, parar a circulação, ele desvitaliza e o animal morre por isso. Então precisa de um profissional capacitado para identificar se o problema é clínico ou cirúrgico. Caso seja cirúrgico, levar imediatamente ao centro cirúrgico. Depois da cirurgia, é feita a bandagem do animal para evitar complicações na ferida cirúrgica. O cavalo fica 10 dias com ela sempre trocando a faixa e fazendo o curativo. Essas pedras que você está vendo são mais conhecidas como enterocito, que se formam dentro do intestino, como o médico citou, sendo uma das causas das cólicas. Corpos estranhos que causam tamanho desconforto. José Henrique dá dicas de como prevenir a cólica. Como o cavalo ele come o dia inteiro, o ideal é que a gente deixe à vontade o tempo inteiro capim de boa qualidade, um feno de boa qualidade e, se for da ração, divida em pelo menos 2 tratamentos por dia. Se precisa engordar um cavalo para um leilão ou quer que o animal engorde rápido, precisa de uma quantidade maior de ração, faça 3, 4, 5 tratos por dia. Não deve nunca passar de 1,5 kg a 2 kg de ração por trato nesse animal. Existe esporte que precisa de uma quantidade grande de energia, por exemplo, o enduro. Esses cavalos precisam de muita energia porque o treinamento deles é muito desgastante. Então, para esses animais, existem rações com alta concentração de calórica e pouca fermentação. Então deve ser caminhada uma ração específica para esse tipo de tratamento, para não precisar de uma quantidade grande.